Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Altíssimo, nós nesta manhã de sábado aqui estamos, Senhor, reunidos, uma nova forma de nos reunirmos, Senhor, e queremos pedir a unção do Teu Santo e Divino Espírito, Senhor, sobre nós e sobre todos aqueles que nos acompanham através de casa, Senhor. Abre o nosso coração, ilumina a nossa mente, para que a gente veja e sinta a necessidade, Senhor, do Teu Espírito Santo, para que Tu nos possas dar o Teu Espírito, para a gente compreender a Tua Palavra, Senhor, e ela dar fruto através de cada um de nós, Senhor. Abençoa-nos neste dia sagrado, Senhor, com a Tua Santíssima Presença, a companhia dos Teus santos anjos e sempre a comunhão do Teu Espírito Santo. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Desde já agradecemos pelo convite que nos foi feito, nós que somos irmãos da Igreja de Oliveira das Semeias. Queremos, por outra, aceitamos esse desafio porque é um tempo de desafios, não é? Em que há situações que nós nunca passamos e estamos a passar por elas, e por isso nós aceitamos aqui, neste contexto realmente de estudarmos um pouco mais sobre a palavra de Deus, e por isso nós vamos passar aqui alguns minutos desenvolvendo precisamente esta lição que nos foi colocada esta semana. Não é fácil porque aqui no aspecto gramatical, não é? Nós não somos, por assim dizer, licenciados em letras, mas creio que todos nós temos algo a dizer sobre a palavra de Deus. E a palavra de Deus é tão rica, não é? Por mais ignorante que a pessoa seja, consegue chegar à verdade. Claro que aqui Deus nos dá recursos e métodos de interpretação para que nós possamos desenvolver esse estudo e chegar a uma melhor compreensão. Mas creio que aqui a grande obra que nós podemos ver, pelo menos nestas lições que já passamos e no seguimento deste trimestre, podemos ver a forma maravilhosa como Deus tem atuado ao longo do tempo. Ele tem preservado esta palavra porque, se assim não fosse, essa palavra já se teria perdido há muito tempo. Não sei se concordas comigo, José? Sim, claro, eu estou completamente de acordo. Porque há momentos que são extraordinários, não é? Que Deus atua de uma forma maravilhosa, em situações que parecem ocasionais, mas que nós vimos realmente ali o dedo de Deus a trabalhar na vida de pessoas que se disponibilizam para aceitar essa mesma palavra e fazer parte deste grande plano que é o plano da salvação. E o grande desafio que nos é colocado nesta lição é vermos realmente a quantidade de línguas que existem, não é? Quando nos fala aqui 2.500, não é? Entre elas dialetos, mas que há aqui alguns fatores que realmente parecem impedir que a palavra seja espalhada. Eles falam aí que há mais de 6.000 línguas no mundo, pronto, e a Bíblia já está traduzida em mais de 600 línguas, não é? Não tem o que diz a lição. E o Novo Testamento tem 2.500 línguas, não é? Ainda está um pouco longe, não é? Porque se temos mais de 6.000 línguas no mundo, mas certamente lá chegaremos, não é? É curioso porque eu estive a pesquisar alguns dados sobre realmente, por exemplo, sobre a sociedade bíblica, não é? As sociedades bíblicas nasceram por uma história que é curiosa, em que nós temos precisamente uma jovem, em que ela, por seu nome, Mary Jones, que ela juntou durante 6 anos juntou dinheiro para comprar uma Bíblia e fez 40 quilómetros para ir buscar essa Bíblia e atravessar um caminho que não era fácil de chegar. E é daí que realmente nasce a Sociedade Bíblica. A quem ela foi comprar a Bíblia viu realmente o interesse e o desejo de ler a Palavra de Deus, e então começou precisamente, e depois a partir daí nasceram várias sociedades bíblicas. E é interessante ver realmente que esta atitude desta jovem, não é? Com 16 anos, o desejo que ela tinha da Palavra de Deus. E isto nós estamos a falar num tempo em 1804. E é extraordinário ver realmente como Deus motiva, não é? E entra no coração das pessoas e faz com que elas procurem essa mesma palavra. Esta história, se nós voltarmos, retrocedermos no tempo, se formos à idade da Reforma, vamos ver precisamente que houve ali vários reformadores que foram levantados, suscitados por Deus, pelo desejo dessa mesma verdade,
eles quiseram trabalhar com Deus, juntamente com Deus, para suscitar essa palavra e ela ser desenvolvida. No caso de Lutero, não é? Em que ele vai traduzir o Novo Testamento em alemão, e o que isso vai despoltar e a influência que ele tem sobre aquela sociedade. Não sei se tens alguma coisa a dizer sobre... Essa procura, não é? Porque essas pessoas, não é? Como qualquer um de nós, não é? A procura pela verdade. As pessoas têm fome da verdade. A palavra de Deus diz no Salmo 119, versículo 160, diz assim: a tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos juízos da tua justiça dura para sempre. Ou até no Salmo 138, 2 também, não é? É interessante, diz aqui que também que a palavra de Deus durará eternamente, porque é a verdade. Não é? Deus é a verdade, não é? E eu acho que a verdade é tudo, não é? Porque a mentira não leva a lado nenhum, que a gente sabe muito bem. Pois, a mentira tenta Agora, ocultar. a verdade conduz-nos à vida eterna, não é? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Por isso eu acho que a verdade acaba por ser o nosso objetivo principal sempre. É conduzir à verdade, que é a palavra de Deus também. Exato. Não é? E é o desígnio da parte de Deus realmente que a pessoa saiba essa verdade. Claro. Por exemplo, quando nós olhamos para a altura da Idade Média, não é? Aquele período negro de 1260 anos, houve uma igreja que se intitulava sendo a igreja verdadeira e tendo essa autoridade, e só ela podia interpretar as Escrituras, não é? O que se veio provar depois mais à frente, na altura dos reformadores, que isso era mentira. Qualquer pessoa poderia interpretar as Escrituras, segundo realmente esses critérios ou princípios de interpretação, e vendo realmente essa verdade ali escrita, não é? Quando uma igreja se intitula como sendo ela intérprete da própria Escritura, alguma coisa está mal. Porque a Bíblia é acessível a toda a gente, não é? Como falamos logo no princípio, até o mais ignorante ou o mais analfabeto desta terra consegue perceber realmente, não digo o todo, mas parte, ou aquilo que é essencial para a nossa salvação. Claro. Por isso, só para fazer esta introdução e acabarmos esta introdução e passarmos à parte daquilo que é a lição desta semana, só para adiantar aqui um número em que nós temos um terço das pessoas que existem neste mundo, não é? São cerca de 7 mil milhões de pessoas, um terço não irá entrar em contato com um cristão, isto números de agora, não é? Não irá entrar em contato com um cristão e nem ouvirá falar do nome de Jesus Cristo. Um terço, o que é um número muito, muito grande. Quando nós temos indicação que este evangelho será pregado a todo mundo. É um grande desafio, não é? Sim, certo. É curioso também sabermos que realmente 215 milhões de pessoas foram perseguidas por causa da palavra de Deus. Isto no ano de 2018. Não sei qual é os números de 2019, mas em 2018, 215 milhões foram perseguidas. É porque a palavra tem alguma razão de ser. Não é simplesmente por capricho ou por orgulho que realmente as pessoas, ao estudar a palavra de Deus, se fincam nessa palavra só por bem parecer. É porque há razão. Ela alimenta precisamente o Espírito e alimenta a nossa vida. Sim. A palavra de Deus é viva e eficaz, não é? É uma palavra que preenche, não é, as necessidades do ser humano, porque há muito ser humano que procura preencher essas necessidades com outras coisas, mas a palavra de Deus é o essencial para cada um de nós. E em relação a esse terço, eu penso assim, em Apocalipse 18, o Senhor diz que descerá um anjo do céu, não é? Que iluminará a terra toda com a sua glória, não é? Por isso, toda a gente irá conhecer a verdade. Aquilo para nós que é impossível, para Deus não é impossível. Claro, para Deus não há nada impossível, não é? Toda a gente conhecerá a verdade, seja onde for, até o índio lá na terra onde ele estiver distante, e certamente irá conhecer a verdade. E se não chegar lá por alguma eventualidade, Deus também não será injusto com ele, certamente. Por isso... a nós não nos cabe o juízo, apenas nos cabe partilhar essa palavra. Claro, até onde pudermos chegar, certamente anunciaremos a palavra de Deus, não é? Porque essa é a nossa missão. É envolver-nos, porque isso também tem o seu objetivo, não é? Deus tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz, para que agora a gente possamos ser uma luz para aqueles que estão em trevas. Porque, como sabemos, e a realidade é essa, ainda há muita gente neste mundo que não conhece a Deus.
Sim. E então, pronto, É nós... tal razão, 1/3 da população não terá contato com um claro. cristão e nem ouvirá falar do nome de Jesus. Mas isso aos poucos irá mudando e cada vez mais. E Deus, nos últimos dias, trabalhará de novas formas e novos métodos que nos irão surpreender, não é? Exato. Nos irão surpreender. Ele está muito acima de nós e acima de todos, por isso, certamente, Ele irá conduzir as coisas de forma... Se Jesus disse que este Evangelho será pregado a todas as nações, tribos, línguas e povos, não é? E então virá o fim. Se Ele disse é porque certamente será. Porque lá está, volto aqui a reforçar esse aspecto, porque é muito importante, o dar o valor precisamente à Bíblia. Hoje nós temos, qualquer um de nós tem 2, 3 Bíblias em casa. Mas se nós lermos a história, vamos ver quantas pessoas perderam as suas vidas por causa desta verdade. E às vezes não valorizamos isso, não é? Por isso, quando nós chegamos aqui à parte do domingo, compreendendo as Escrituras, não é? E o compreender as Escrituras não é só o que lá está escrito. É compreendermos realmente a forma como Deus tem preservado esta palavra para chegar até os nossos dias. Porque existe um propósito, não é? E este propósito, se quiseres ler, podes ler em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que é um versículo importantíssimo. Sim. Em 2 Timóteo, não é? 3, 16. É bem conhecido, mas no entanto acho que é importante nós toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, repreender, para corrigir e para instruir em justiça. E no 17 diz para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Não é? Por isso, a palavra de Deus tem um ideal, um objetivo para o ser humano. Não é? É ser instruído segundo os princípios divinos, celestiais. Não é? Exatamente. Porque a humanidade acabou por se afastar desses princípios. E agora Deus quer restaurar, não é, no ser humano essa nova imagem, não é, de Deus. E que se torna um benefício, não é? É um benefício. Todos aqueles que praticam, porque este é o grande desafio daqui que Deus nos coloca a cada um de nós, este grande desafio de realmente nós praticarmos essas coisas. E quando as praticamos, sentimos que a nossa vida melhora. Claro que melhora não no sentido, se calhar, material, não é? Material, embora que Deus pode abençoar e pode nos fazer até pessoas ricas, não é? Mas aqui o importante é a parte espiritual, é tornarmos cidadãos do reino. E quando nos tornamos cidadãos do reino, assimilamos aquilo que é a vontade de Deus, o pensamento de Deus. Eu posso ler aqui uma citação, pronto, que tem aqui da senhora Ellen White, que até fala em 2 Timóteo 3,16, que ela diz assim: na fé pela qual eu vivo, ela diz assim: a Escritura Sagrada aponta a Deus como seu autor. No entanto, foi escrita por mãos humanas e no variado estilo de seus diferentes livros apresenta as características de diversos escritores. As verdades reveladas são dadas por inspiração de Deus. E acham-se, contudo, expressas em palavras de homens. O Ser Infinito, por meio do seu Santo Espírito, derramou luz no entendimento e coração de seus servos. Deu sonhos, visões, símbolos, figuras. E aqueles a quem a verdade foi assim revelada concretizam os pensamentos em linguagem humana. Em linguagem humana. Pois, porque de outra maneira não poderíamos compreender as Escrituras. Claro. Se Deus falasse na sua língua, não é? Naquilo que é divino, nós não compreenderíamos, não é? E mesmo assim ainda temos algumas dificuldades, mas no entanto é pelo exemplo, não é? É Deus entrar na vida das pessoas e ao entrar na vida das pessoas, essas pessoas correspondem à expectativa de Deus. E vemos, algumas vezes também falham, não é? Porque somos falhos, mas isso não é o mais importante. É que Deus vai trabalhando com essa mesma pessoa. Por exemplo, aqui quando nós temos aqui em Deuteronômio, não é? 32, 46 e 47, no contexto em que isto é dito, é Moisés a falar ao povo, a importância que tinha precisamente compreender estas Escrituras. Eles saíram do Egito, não é? Durante esse período de cativeiro, eles não compreenderam, aliás, esqueceram-se um pouco daquilo que era o próprio Deus, mas ao entrar em Canaã, Moisés avisou-os para que eles não se esquecessem destas palavras e que ensinassem aos filhos. Porque isto é muito importante, porque esta educação que é dada aos filhos e para realmente os pais, ao transmitir estas palavras, seria precisamente a vida deles, não é? Porque Moisés faz esse realce nestes versículos. A vossa vida. Tudo iria depender, se eles aplicassem a palavra de Deus nas suas vidas, eles iriam prosperar. E nós vemos no seguimento da história de Israel que assim foi. Quando eles praticavam aquilo que era a palavra de Deus, o que é que acontecia? Eles prosperavam, tanto espiritualmente como materialmente. Claro. Mas quando se rebelavam contra Deus, quando deixavam as Escrituras, o que acontecia? Caíam em decadência. E logo a seguir, o que é que acontecia? Entravam em apostasia, na idolatria,
e era uma série de catástrofes que acontecia dentro do povo de Israel. Por isso é muito importante este aspecto da educação. Não sei o que é que tu tens a dizer com respeito a esta sim, parte. Não tenho, que realmente não. Isso é essencial para cada um de nós. Claro que o Senhor disse que se guardar os meus mandamentos, eu te abençoarei, não é? E prosperarei entre as nações, não é? Sabemos que isso acontecia muitas vezes e muitas vezes deixava de acontecer no povo de Israel. Infelizmente, não é? E era dramática a situação quando eles se desviavam de Deus, não é? Porque Deus acabava por também se desviar, não é? E para que eles se calhar, caíssem em si. Mas nisto, bom, é um Deus misericordioso, não é? Porque Deus acabava sempre, quando eles se arrependiam, acabava sempre por ir lá e acudir sempre. E a gente vê ao longo de toda a palavra de Deus, não é? Tantas vezes que se desviaram e sempre que se arrependiam, Deus ia lá e No fundo também a nossa vida, não é? Claro. Nós somos melhor que o povo de Israel. Não somos melhores em nada, não é? Em nada, não é? Mas vemos a importância da educação, desta educação, de tomar precisamente a palavra de Deus. É curioso que também pesquisei sobre este aspecto nos tempos mais próximos, não é? Estamos a falar, não é, numa época de 1700, não é? 1748, em que realmente quando a América, não é? Quando as pessoas que saíram daqui da Europa e foram colonizar a América, começou ali a ser fundada aquela nação. E sabemos pela profecia que aquela nação tinha um objetivo. Peço desculpa. Esta nação tinha um propósito. Era assim como Israel tinha de passar esta palavra, a América também tinha este propósito de realmente passar esta mesma palavra. O que aconteceu foi precisamente que eles construíram universidades e estas universidades, em paralelo com o ensino académico, não é? Tinha também a palavra de Deus. Os princípios estavam ali assentes, aliás, os alicerces daquelas universidades eram precisamente assentes na palavra de Deus. E ao formar aqueles jovens, não é? Ao formar aqueles jovens, formava-se não só para a vida temporal, mas também para o céu. Claro. E era uma mais-valia para a própria sociedade. O que isso hoje, não é? Com o tempo, estamos aqui numa fase de alta crítica, do modernismo, não é? Do pós-modernismo, e hoje temos aqui realmente situações que são complicadas. Mas, à medida que nós compreendemos esta Escritura, certamente que ela tem um efeito muito positivo na nossa vida. E é isso que nós devemos de valorizar. Não só compreender, mas também praticar. Porque este foi também precisamente o ensino de Moisés. E depois temos aqui na parte de segunda-feira as palavras e os seus significados. Não é? É claro que há aqui há expressões que nós encontramos na Bíblia que temos alguma dificuldade em compreender. Mas há outras expressões que também são ditas por Deus, não é? Em que realmente a questão da misericórdia, como tu também já falaste, não é? Que nós podemos compreender o que é misericórdia, mas compreendemos numa dimensão muito pequena. Muito reduzida. Não há dimensão do próprio Deus, não é? Claro. Não sei o que é que tu tens a dizer com respeito a isso, esta palavra que significa tanto para as pessoas, não é? Não só a misericórdia como o amor de Deus, não é? A palavra de Deus diz que nós levaremos uma eternidade para compreender este Deus de amor, não é? Na totalidade, não é? E a sua misericórdia, não é? Que excede o entendimento, não é? Humano, não é? Que é finito, não é? E então, por isso, a gente teremos essa oportunidade, certamente, pela eternidade fora, de conhecer, não é? Essa misericórdia e esse amor, não é? Deste Deus maravilhoso. Mas aqui já nos é dado um pouco daquilo que é necessário para a gente compreender, não é? Na palavra de Deus já há o suficiente para a gente se sentir, não é? Atraído por este Deus maravilhoso, não é? Porque abundantemente derrama a sua misericórdia sobre nós e a gente vê através de exemplos da palavra de Deus, não é? Porque, por exemplo, eu no meu caso, assim, eu pensava assim, será que eu era capaz de ser como Deus, não é? O povo tanto que se desviava, mas Deus depois ia lá e eles arrependiam-se e buscavam-os, não é? A gente se calhar chegaria a um ponto, não é? Dizia assim, não, agora, olha, acabou. Mas Deus não, Deus estava sempre mortinho. Pronto a perdoar. Pronto, a perdoar e a trazê-los de volta. A resgatar, sempre com o objetivo de resgatar. E isso acontece inúmeras vezes ao longo do Velho Testamento. E para nós também se estende a misericórdia de Deus hoje em dia, sem não é? Dúvida, sem dúvida. É? Também se estende e isso é maravilhoso, não é? Porque lá está, são palavras simples que nós utilizamos durante a nossa vida, até na nossa vida diária, mas que às vezes não compreendemos o significado. Porque às vezes quando nos chateamos, não é? Às vezes uns com os outros, às vezes por questões tão menores,
e às vezes portamos mal. Se Deus fizesse a mesma coisa connosco, já não estaríamos aqui. Por isso é importante compreendermos estes significados, porque significam, embora ditos nas palavras humanas, elas têm um significado muito maior, não é? E quanto mais fundo nós cavarmos naquilo que é a palavra de Deus, mais conseguimos compreender aquilo que é o pensamento de Deus e a ação de Deus. Por isso é importante termos em sentido estas palavras e os seus significados. E só podemos compreendê-los à medida que nós estudamos a palavra de Deus. E desde Gênesis até Apocalipse, compreendemos realmente essa obra que Deus faz na vida de cada um de nós, para que realmente nós possamos compreendê-las e aplicá-las. Não é só compreendê-las, mas também aplicá-las na nossa vida. E depois temos aqui a parte terça-feira, realmente, que nos fala precisamente da repetição e padrões e palavras e significado. Não é? E isto às vezes parece um pouco complexo. Porque é que há necessidade de repetir, não é? Pois, Deus fazia isso. Jesus dizia, em verdade vos digo, não é? Ou quando chamava Samuel, Samuel, não é? Porque é que podia ter chamado, por exemplo, Samuel, não, Samuel, Exato. não. Isso tem que haver um significado para isso, não é? Porque é que Deus repete, não é? Ou Jesus fez a mesma coisa, não é? Ou até os anjos quando cantam Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, não é? Tem que haver um significado nisso, não é? Pronto, o significado se calhar é para que se calhar a gente veja realmente que as coisas são assim, não é? Não, e a repetição é algo que nós necessitamos, porque somos falhos, não é? Claro. E somos dados ao esquecimento. Por exemplo, quando nós lemos, cada vez que lemos o quarto mandamento, diz lembra-te, lembra-te. Está sempre lá, lembra-te, não é? E a repetição, porque, por exemplo, na profecia nós podemos ver que Deus faz repetição e alargamento. Conta-nos aquilo que contou para trás, mas alarga. Repete e alarga. E essa tem sido precisamente o padrão que nós encontramos na Bíblia. Deus, conforme foi mostrando ao homem, através do tempo, não é? Foi alargando precisamente a nossa visão com respeito à salvação. Hoje temos uma melhor compreensão do que aqueles que estavam atrás. Hoje conseguimos compreender, temos maior responsabilidade, precisamente, de ter esta informação e divulgá-la. Porque temos essa compreensão, porque graças ao tempo em que vivemos o tempo do fim, não é? Em que temos essa responsabilidade de uma forma clara, compreender precisamente aquilo que está escrito. Por isso é que nós vemos aqui, quando vemos aqui o verso óreo, não é? Diz, tomai este livro da lei e pondo ao lado da arca o concerto do Senhor, vosso Deus, para que ali estejam por testemunha contra ti. Então a Bíblia é a nosso favor ou é contra? Como é que nós explicamos esta parte aqui? A Bíblia é contra nós ou é a favor de nós? Ela deve ser a nosso favor, ela é a nosso favor. É a nosso favor. A nosso favor. Se nós nos portamos mal, então é contra nós. Claro. Porque existe aqui precisamente o tal padrão, não é? Em que nós rebelamos contra Deus, ou então aceitamos aquilo que Deus nos diz. Claro, Deus propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Exatamente. Nós escolhemos, não é? Temos o livre-arbítrio, nós devemos escolher, não é? Deus dá-nos essa liberdade para que nós escolhamos. Mas Deus não tem prazer na morte do ímpio, não é? Nem que a gente escolha o mal, não é? Mas que a gente escolha o bem, não é? E a bênção e a vida e vivamos, não é? É isso que Deus quer de cada um de nós. Penso que podemos passar para a parte de quarta-feira. Textos e contextos, não é? E eu queria aqui enfatizar um bocadinho este aspecto, porque realmente aqui parece que é o grande problema dos estudiosos, não é? Essa diversidade de religiões no mundo, não é? Que acaba por Falamos se encontrar em 55 aqui. mil religiões, não é? Se calhar até mais. Eu, as últimas estatísticas que vi foi 35 mil religiões cristãs, pronto. É um absurdo, não é? É um absurdo. Todas têm o mesmo livro, não é? Se o livro é o mesmo, porque é 35 mil religiões cristãs, não é? Eu até pensei que era 45 mil, mas estive a ver uma pesquisa e acho que é na volta de 35 Isso mil. é importante. O importante é realmente ter muita igreja. É muita religião baseada num livro só, não é? Porque E a Bíblia é comum a todos, não é? Claro, comum a todos. claro. Por isso, é assim, eu acho que, pronto, a gente vê que no mundo o ser humano relativizou aquilo que era absoluto, não é? A palavra de Deus é absoluta. O que é verdade para mim tem que ser para todos, não é? Mas o ser humano não relativizou, tornou relativo. O que é verdade para mim é para mim, e o que é verdade para o irmão é para o irmão, o que é verdade para o outro é para o outro. E então, Cada um tem a sua verdade. Faz com que isso haja vários pensamentos. E porquê é que isso surge? Lá está. Porque os textos, não é? Ou o texto é tirado fora do contexto. Claro. O inimigo na Idade Média
tentou destruir a Bíblia, não é? E ele destruía a Bíblia e tentava fazer com que ela não chegasse à mão do lavrador, do camponês, do serralheiro, seja quem for, pronto. Mas ele não tinha muito sucesso com isso que a gente via, não é? Acabava por não ter muito sucesso porque haveria sempre alguém que iria traduzir e a levaria, ela chegaria à mão sempre, de A, B, C ou D. Não é? Ele também adivinhou que vinha aí uma era de tecnologia, não é? Que iria explodir de conhecimento. E então ele optou por outra forma, não é? E então, na vez de destruir a Bíblia, não iria mais destruir a Bíblia, mas ele iria destruir a fé na Bíblia. E teve um sucesso tremendo, porque a gente hoje vê esta variedade de religiões no mundo, não é? Baseadas todas num mesmo livro, não é? Porque a palavra de Deus interpreta-se ela própria. A gente tem que deixar. Há regras para entender a palavra de Deus. Exatamente. Mandamento É sobre isso que mandamento. nós temos estado a estudar. Claro, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Se a gente respeitar essas regras, todos nós vamos chegar à mesma conclusão. Não, agora, quando a gente, no meio dessas regras, mete pensamentos humanos, isso vai haver diversidade de pensamentos, não é? E aí faz com que 2 pensem de uma forma, 3 de outra, e acaba por nascer sempre novas religiões, não é? Como alguém dizia, um quer uma igreja azul, outro quer amarelo, outro quer branco. Hoje há uma variedade enorme, a gente hoje escolhe, não é? Mas não devia ser assim, não devia ser assim. Eu não sei se durante esta semana tiveste alguns versículos, o qual é tirado do contexto. Sim, tem. Eu até lembrei-me daquela passagem, pronto, em Mateus 15, quando Jesus diz aqui, não é? Ele diz, há pessoas, e pronto, nós vemos que há muitos, eu já fui confrontado com esta situação, com um irmão, pronto, que ele diz aqui, no versículo, capítulo 15, versículo, podemos ver aqui do versículo 9, não é? Agora deixa eu ver aqui, Mateus 15, onde é que Jesus diz assim, no versículo 10, e chamando assim a multidão disse-lhes, ouvi e entendei, o que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem, não é? Há muitos que pegam, não, que nós podemos comer tudo, o alimento, seja qual ele for, não contamina ninguém, e as pessoas pegam nestas passagens aqui de Mateus 15, não é? E acabam por dizer que não, podemos comer de tudo. Aliás, Jesus aqui nem estava a falar para qualquer tipo de pessoa, estava a falar para fariseus e escribas. Os escribas, já partindo do princípio... criar o contexto, ver o que está antes e depois. Claro, aqui já parte de um princípio em que os judeus não comiam qualquer tipo de carne, não é? Ele estava a falar para eles, não é? Mas pegam, infelizmente, não é? Este infeliz pensamento que isolam o versículo e tiram o texto. Embora o contexto nem seja isso, o contexto é comer sem lavar as mãos. Exato. Porque Jesus começa aqui no versículo 2, porque transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem pão. E depois termina assim a abordagem de Jesus, no versículo 20. São estas coisas que contaminam o homem, mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Este é que é o contexto. Não é? Mas tiram, e isto é um exemplo só que estamos a dar. Embora Jesus aqui tenha enfatizado que o mais importante não é lavar as mãos, o mais importante é aquilo que o homem fala, as ações do homem. E a forma como eles falavam, claro, em relação até aos pecadores. Foi o que Jesus mais destacou aqui. Mas é infeliz pegar num texto e dizer que aqui não podes comer tudo ou fazer tudo. Isto é um exemplo. E falando também de Atos 10, que é a mesma coisa, também pegam nisso. Estamos a dar um exemplo. Depois já há muitos outros exemplos. Não, a gente tem que deixar... Há um que eu me lembro que é muito falado entre nós, não é? A questão de quando, em Apocalipse 1:10, em que João é arrebatado no dia do Senhor, não é? E que alguém pega naquilo e diz que realmente é o domingo. E leva-nos para o primeiro dia da semana, pronto, e quando isso não tem nada a ver, lá em Isaías, o Senhor diz qual é o seu dia. Diz lá, o meu santo dia. Lá em Isaías 58, diz o meu santo dia. Deus tem um dia santo. E João ali enfatiza o dia do Senhor. Se Deus tem um dia santo, João ali está a enfatizar o dia do Senhor, não pode ser outro dia senão esse. Não é? Porque há um dia que é separado, é específico. Não é? Mas isso é uma infeliz também, um infeliz pensamento em que onde é que está ali que isso nos leva para o primeiro dia da semana? Ou para o segundo, ou para o terceiro? Mas isolam precisamente aquele versículo, claro, esquecendo todo o resto que está escrito na Palavra de Deus, e fazem com que realmente esse versículo sobreponha a tudo o que está escrito. O que isso não é correto, essa forma de interpretação, não é? Claro, acaba por... pegar no texto e tirar o texto fora do contexto para criar um pretexto que se adapta àquilo que a gente quer ou que as pessoas querem. Não, a gente não podemos fazer... Daí surgir as 35 mil religiões cristãs, não é? A palavra de Deus dá margem para fazer isso, não é? Porque ela tem muita diversidade, não é? Mas não nos dá a liberdade de chegar aqui e tirar ou acrescentar, não é? Jesus disse, sai daquele que tirar ou acrescentar. Não é? A gente tem que aceitar. Isto é assim, quer goste, quer não, temos que aceitar o que está aqui. Exato. Se não gostamos, isso já é um problema nosso.
Temos Pois. que resolvê-lo. Agora, devemos aceitar. Agora não é eu chegar aqui à palavra de Deus e, ora bem, isto não me interessa muito, vamos dar aqui um jeito de resolver isto. É quase como arrancar a folha, esquecer tudo o que está. Claro, que nela está escrito, não é? temos situações em que o Velho Testamento não é aceitado, o Novo é aceito, não é? E as coisas não são assim, não é? A palavra de Deus é completa. Eu posso ler aqui uma citação. Sim. Que diz aqui que a própria serva do Senhor disse assim. Ela diz aqui em A Fé pela qual eu vivo, na página 8, diz assim: tomo a Bíblia tal como ela é, com uma palavra inspirada. Creio nas declarações de uma Bíblia inteira. A Bíblia não deve ser separada. Ó. Este livro santo tem resistido aos assaltos de Satanás, que se tem unido com homens maus para envolver em névoas e escuridão tudo o que é de caráter divino. O Senhor, porém, tem guardado este livro santo em sua forma atual, mediante o miraculoso poder dele. É uma carta, um guia para a família humana, a fim de mostrar o caminho para o céu. Por isso nós podemos ver que na sua forma atual, e é um livro inteiro, não é para separar, como muitos querem fazer, não se pode fazer isso. Ela está aqui e depois ela nunca será destruída, embora tenha-se feito muito nesse sentido, porque ela não pode ser destruída, porque ela no dia do juízo vai ser aberta. Ela vai ser aberta e seremos julgados segundo as coisas que estão escritas na palavra de Deus. É a palavra de Deus. Claro, ora nem é mais. a palavra de Deus. Ora nem mais. E a palavra de Deus é eterna, não é? Claro que é. Ela é eterna como o próprio Deus, não é? A gente sabe muito bem disso. Às vezes chegamos ao ridículo, não é? De ouvir pessoas que tentam harmonizar, por exemplo, a questão que nos fala aqui da criação, e harmonizar precisamente a criação com a evolução. Eu já ouvi alguém a falar sobre isso, não é? E tentar harmonizar precisamente a criação com a evolução. Mas não existe harmonia aí. Não existe harmonia, não pode haver. Pode existir na cabeça de algumas pessoas que pensam dessa forma e são livres para isso, mas não há harmonia. É assim, nós pensando, porque é preciso ter fé para ser ateu e é preciso ter fé para crer na criação. Eu até diria, é preciso ter mais fé para acreditar na evolução do que na claro, eu palavra particularmente de Deus. Não tenho fé para ser ateu, porque as evidências são muito fortes. Mas era preciso fé, porque o ateu não estava lá quando houve o Big Bang, não é? Eu também não estava lá quando Deus começou a criar. Sim, mas temos a palavra escrita, temos claro, evidências de que... Sim, não, eu digo que é preciso fé para ambas as coisas, pronto. Mas as evidências são claras demais. Temos o livro da natureza que nos mostra que há um Deus criador, não é? Que projetou. Não é? Nada acontece por acaso. As coisas têm que ter um princípio e têm que ser projetadas. E também temos este livro, que é a Palavra de Deus, não é? São dois livros, da natureza e este. E isto são evidências, acho que claras demais. Demasiado fortes para nós rejeitarmos. Para ser rejeitadas. Mas tudo isto, lá está, na questão do texto, não é? Em que nos é apresentado, e apresentar precisamente esse contexto. Quando este princípio de interpretação é rejeitado, então temos aqui um problema. Claro, e infelizmente é isso que acontece lá está, no surgimento de muitas igrejas e principalmente, diria uma, que se arroga-se como sendo intérprete das Escrituras, quando tu disseste muito bem que a própria Bíblia se interpreta a ela mesma. É ela própria. Vamos passar aqui à parte de quinta-feira, quase já no término desta recapitulação da lição, os livros e a sua mensagem. Né? E isto tem o seu significado, porque realmente nós vemos aqui esta evidência, não é? Há quem pegue nos primeiros 15 capítulos de Gênesis e diz que é uma alegoria. Aquilo não é real. São histórias que são contadas para demonstrar algo, não é? Mas nós não podemos pensar dessa maneira, porque aquilo que, embora os primeiros 5 livros da Bíblia foram escritos por Moisés, não é? 1500 anos antes de Jesus Cristo, porque até ali não havia a palavra escrita, era a palavra oral, não é? Era passado oralmente. Mas nós vemos realmente o que isto significa, esta transmissão daquilo que foi a criação, a vida de Abraão, não é? O dilúvio, não é? Tanta gente põe em causa, mas cada vez mais há evidências, temos os fósseis, não é? Embora não falem, mas vemos a evidência de que houve alguma coisa nesta terra, e essa alguma coisa foi precisamente a questão do dilúvio, mas a importância precisamente das mensagens, dos livros que ali estão escritos. Quando vemos Isaías, Jeremias, não é? Também vemos no Novo Testamento a questão do Apocalipse, que nos é revelado, não é? A importância destes livros tem para os dias de hoje. E acho que isso é vital para a nossa vida, lá está, diária, mas também espiritual.
Não sei o que é que tens a dizer com respeito a esta parte. Sim, pronto, é como eu disse, as evidências são claras demais. Nós vemos, é o livro da natureza, vemos realmente que teve que haver uma criação. Eu penso e vejo que realmente as coisas não aconteceram assim, dessa forma, não é? Mas eu vejo assim, dessa forma, não poderiam ter acontecido, não é? Por exemplo, eu até costumo às vezes dar um exemplo, não é? Há câmaras de filmar neste mundo que são caríssimas, não é? Tem tanta tecnologia, não é? E alguém as projetou, alguém as criou, não é? Mas muitos pixels, não é? Quantos mais pixels, mais captação tem, mais qualidade, nitidez mais caras são, não é? E eu às vezes pergunto assim, quem terá criado o olho humano, não é? 341 megapixels. E que eu saiba, ainda não há nenhuma câmara com esses pixels, não é? Mas nós temos um olho que tem 341 megapixels. Quem criou o olho? Será que isto é extraordinário mesmo. Evoluiu assim, não é? Pensar, pois, a câmara também não terá evoluído, não é? Quem a criou, não é? Foi projetada, foi estudada, foi elaborada, depois foi criada, não é? Agora, e o olho humano, não é? E não vamos para o cérebro, porque se formos para o cérebro, não é? Então aí perdemos completamente, não é? Por isso, nós temos evidências claras, não é? De que realmente há um Deus Criador, um Deus que se aproxima das suas criaturas e se quer se relacionar com elas. É mesmo isso que eu ia falar. Vemos aqui, quando nós lemos os livros, não é, que nós vemos, são mensagens, não é? São mensagens que foram dadas naquele tempo, mas que têm uma atualidade enorme hoje. Claro. Elas não perderam o seu valor. Continuam a ser atuais e isto só pode ter uma proveniência. Só pode vir da parte de Deus. Mas lá está, Deus suscita homens, não é, que estão disponíveis, assim como pode fazer com cada um de nós, suscita precisamente esses homens para que realmente a sua vida seja uma demonstração daquilo que Deus quer fazer na vida de cada um de nós. E isso é muito importante. A Bíblia é um livro prático, não é teórico, é prático. Nós vemos realmente Deus agir na vida daquelas pessoas. Quando nós vimos Abraão, que é uma história fantástica, não é? E que nos impressiona, como é que um homem que estava num determinado lugar, que tinha a sua vida estabilizada, não é? Que tinha, por assim dizer, precisava apenas esperar pela sua velhice e desfrutar daquilo que tinha, e Deus vai chamar aquele homem e vai precisamente levá-lo para uma terra que ele não sabia o que era, não é? Mas Deus vai guiá-lo e vejamos realmente que ele vai ser uma bênção para todas as famílias. E vai ser chamado o pai da fé. É extraordinário realmente aquilo que Deus faz na vida. Por mais simples que cada um de nós na sua vida possa ser, não é? O importante aqui é deixar que Deus faça habitação no nosso coração, claro. E transformar-nos e capacitar-nos para realmente levar esta obra. E o que eu acho também curioso aqui nestes livros, não é? E as suas mensagens, é que Deus pega no mais erudito, não é? O homem mais inteligente, é até o homem mais simples. Deus não faz exceção de pessoas. Ele tanto pode usar o mais fraco como o mais capacitado, não é? Tanto o que tem menos dons como o que tem mais dons, não é? Ele usa. Porque Deus, no fundo, quer se dar a conhecer à humanidade, não é? Ele quer se dar a conhecer para que a gente se sinta atraído, não é, por esse Deus maravilhoso, para que Ele possa fazer em nós aquilo que é necessário fazer. Exato. Não é? Porque Jesus disse a Nicodemos, olha, em verdade te digo que aquele que não nascer de novo não entrará no reino de Deus. Há um processo no meio disto tudo, não é? Para que a gente possa um dia estar com Deus. E todos nós temos que passar por esse processo. De uma forma ou de outra, mais tarde ou mais cedo temos que passar. E esse processo é através da palavra de Deus ou através, não é, do livro da natureza, não é? Porque haverão muitas pessoas que estarão no céu, mas nunca conheceram este livro. Mas Deus falou com eles através da natureza. Exato. Eles conheceram o Evangelho através da natureza. Acabaram por chegar à conclusão que há um Deus que está acima de tudo e de todos. Não é? Por isso... Quase a terminar, não é? Porque o tempo urge e não perdoa. Eu gostaria de aqui na parte de sexta-feira ler aqui estas citações, ou aliás, esta citação de Ellen White no Grande Conflito, que é muito importante. Tudo aquilo que nós falamos é importante porque nos dá métodos de interpretação, aliás, os princípios de interpretação, nos dá recursos, mas há algo que é essencial na nossa vida espiritual. Diz assim, na sua palavra Deus deu aos homens o conhecimento necessário para a salvação. Isso ninguém tem dúvidas. Não há ninguém neste mundo que à partida possa ler um pouco das Escrituras e dizer que não tem informação suficiente para adquirir essa salvação. As Santas Escrituras devem ser aceitas como uma autoridade infalível e revelação da sua vontade. Elas são a norma do caráter revelador das doutrinas, a pedra de toque e a experiência religiosa. Diz assim, contudo, o facto de Deus ter revelado a sua vontade aos homens através da sua palavra
não invalida a necessidade contínua da presença e direção do Espírito Santo. Este é um aspecto muito importante. Sem o Espírito Santo, não conseguimos discernir aquilo que é correto. Depois diz, pelo contrário, o Espírito foi prometido pelo nosso Salvador para tornar a palavra clara aos seus servos, para iluminar e aplicar os seus ensinos. Não só nos capacita para realmente compreendermos, mas também aplicá-la na nossa vida. E como foi o Espírito de Deus que inspirou a Escritura Sagrada, é impossível que o seu ensino seja contrário à palavra. Eu para terminar, só vou ler aqui só uma pequena citação. Está Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, e que vai a favor daquilo que o irmão disse. Ela diz assim, na página 119, Deus pode ensinar-nos mais em um momento pelo seu Santo Espírito do que poderias aprender com os grandes homens da terra. Exatamente. Por isso a palavra de Deus é importante, mas sem o autor primário nós muitas vezes se calhar podemos ficar confundidos. Então nada melhor que o Espírito Santo para nos guiar sempre. Por aí daí a necessidade de, quando nós abrimos a palavra de Deus, nós orarmos e pedirmos realmente o Espírito de Deus para que possa... Aquele que inspirou homens, que também possa abrir o nosso coração, iluminar a nossa mente, para que a gente possa compreender aquilo que está escrito em palavras humanas para nós, que nos é essencial. Não há melhor forma de realmente acabarmos esta escola sabatina com este pensamento e com estas citações que nos inspiram e realmente que possam entrar no nosso coração e produzir precisamente aquilo que Deus quer nos fazer querer e aplicar nas nossas vidas. Da minha parte é só, não é? E também na minha. E creio que foram momentos enriquecedores.